Isto é o que a OPEP diz, e em geral o seu interesse é parecer grande. E isso é que prova o facto que eles tinham reservas. François, bem-vindo aos estúdios em Genebra. Obrigada novamente pelo convite. Conte-nos um pouco como o Médio Oriente está sendo afetado pela OPEP neste momento. Nós temos de perceber uma coisa, assim como a OPEP diz que eles representam mais de 80% de reservas do petróleo bruto, mas hoje em dia a realidade é ligeiramente diferente. Ela representa cerca de 40% da produção petrolífera. Se olharmos para maiores produtoras, na verdade podemos ver apenas 3 países produzindo mais de 10.000 barris por dia. Isso será a Rússia, a EUA e a Arábia Saudita. E desses 3 países, apenas um faz parte da OPEP. E no quarto lugar é a China, que produz apenas 4.000 barris. Então a OPEP já não é tão poderosa no mercado. E isso é a realidade com a qual eles têm de enfrentar-se. Sem dúvida que com os 40% da produção eles podem influenciar para o mercado, mas isso é apenas influência. Tínhamos visto que isso resultou quando ultimamente a Arábia Saudita drasticamente diminuiu a produção a fim de aumentar o preço e eles permanecem no mesmo nível. Mas a OPEP não controla mais o mercado. Os grandes jogadores são a Rússia, a EUA e a Arábia Saudita. A ordem poderá variar dependendo do mês. E quanta importância é que devemos dar às reservas da OPEP? Porque aqui no gráfico temos a Venezuela no topo. Será que isso significa que as reservas da OPEP realmente não são tão influentes? Na verdade, nós não sabemos exatamente a quantidade dessas reservas, porque alguns dos países têm interesse em aumentá-las e alguns tentam escondê-las. Nós realmente não sabemos. Isto é o que a OPEP diz, e falando em geral, o seu interesse é criar a impressão de grande. Mas, novamente, a única realidade possível é o mercado que atualmente representa cerca de 40% da produção. E essa é a realidade de hoje. E, teoricamente, agora podemos antecipar a queda no preço do petróleo do Médio Oriente, porque os estoques estão sendo diminuídos pela OPEP. Certo, eles estão diminuindo o preço durante 4 meses, mas cada vez eles estão menos cumprir essa disciplina de redução. Temos de lembrar-se que eles precisam do dinheiro. A maioria desses países estão totalmente dependentes do petróleo. Aqui são representados países OPEP. O que é interessante é que você poderá vê-los todos numa área, mas se olharmos para os 3 maiores produtores, os EUA nem estão naquela mapa, a Rússia está à metade e podemos ver a Arábia Saudita. Portanto, o mundo está mudando. Além disso, os grandes consumidores estão no hemisfério norte e neste momento aqui é o verão. Então não estamos consumindo tanto agora. De momento vemos uma flutuação nos preços, mas permanece aproximadamente $50 por barril. Aqui temos um mapa dos países OPEP em torno de muitos países do Médio Oriente. Obviamente temos lugares como Iraque e a Líbia. Então, como a destabilização desses países afetou os preços do petróleo do Médio Oriente? Infelizmente, esses países são destruídos um após o outro. E claro que o Iraque é um bom exemplo. Em seguida vem a Síria e agora Iêmen está sendo constantemente bombardeado. Só porque Iêmen não é um produtor muito grande, o mesmo aparece menos nas notícias. Por um lado, isso é um pouco grande problema, mas por outro, estamos um pouco acostumados a isso, e isso é muito terrível. Mas eu acho que os preços não são muito afetados por essas crises, porque na mente das pessoas, Médio Oriente significa crise. Provavelmente isso não é verdade, mas isso já está a demorar demasiado tempo, e nós temos guerras uma após outra. Mas agora os conflitos na Síria estão chegando ao fim. Espero que o Iraque esteja mais estável. Daesh, ou também conhecido como ISIS, evita conflitos. Portanto, agora, felizmente, temos um mundo mais estável. Mas quem sabe o que está por vir?
E por último, você acha que a OPEP é o maior motor para petróleo bruto do que as tensões geopolíticas que temos visto neste momento? Bem, a situação é mais complexa, porque também temos os produtores do G1 que principalmente produzem petróleo de xisto. E na verdade eles precisam do preço $50 por barril para ser rentável. Portanto, isso também influencia muito para o mercado, porque se o preço for abaixo de 50, essas empresas vão ter de reduzir a sua produção, porque isso não será lucrativo para eles. Em seguida temos assuntos com a Rússia. Neste momento existe um acordo com a Rússia, mas temos conhecimento que a Rússia acabou de afirmar que eles vão produzir a quantidade necessária para eles. Portanto, isso também terá impacto. Eu não acho que tudo depende de dois elementos. Na verdade, esse mundo petrolífero é muito mais complexo. Neste momento, o que podemos afirmar é que o preço atual é $50 e parece que várias partes interessadas estão relativamente satisfeitas com o preço atual. Depois vamos ver o que acontecerá. Sem dúvida, obrigada novamente por ter vindo e partilhando as suas visões conosco. Obrigada pelo convite. Por nada, de momento a entrevista nos estúdios de Genebra chegou ao seu fim. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre o assunto. Por favor, coloque um like e um comentário na Dukascopy TV.